Olá, olá. Bom, para quem é ou já foi minha aluna ou meu aluno, né, sabe que uma das premissas básicas das minhas aulas, ou para você que vai ser meu aluno ainda, então descubra essa, eu não deixo ninguém começar minha aula antes da gente falar sobre repertório. E por que que eu bato tanto nessa tecla da construção do repertório? Todo profissional de moda, estudante de moda, precisa saber de repertório. A gente precisa ter repertório. O que que é repertório? O que que é construir um repertório? Embasamento teórico e prático, claro, também, para que a gente faça bons trabalhos, para que a gente execute bons trabalhos e saia aí ganhando de uma maneira legal, né? Hum, então já tomei meu cafezinho aqui. Agora bora lá que para essa super aula de construção de olhar. Vamos comigo? Bom, então, mais especificamente para moda, gente, claro que todas as profissões que trabalham com imagem, com o que é visual especialmente, né, e a moda é extremamente visual, para tudo a gente precisa construir o olhar. Já dizia a famosérrima e épica editora de moda Diana Vreeland, que era da Harper's Bazaar. Ela tinha, inclusive, até tem um documentário sobre ela chamado The Eye Has to Travel, onde ela dizia que o olhar precisava viajar. Então, por aí vocês já vão imaginando o que é que nós vamos falar na nossa aula de hoje, né? Como fazer o nosso olhar viajar além daquilo que eu estou realmente vendo, né? Tem um outro teórico chamado Roland Barthes que criou um livro chamado A Câmara Clara. É muito legal. É uma analogia com, claro, com a câmara escura, que vai falar então sobre como a gente, a partir da fotografia, a gente vai construindo o nosso olhar. Mas isso ainda está muito, nossa, muito profundo, né? A gente precisa ir um pouquinho menos para a gente chegar num conteúdo legal. Então, vou ensinar você agora como a gente faz para criar um bom repertório. Bora lá. Primeiro de tudo, gente, repertório está muito atrelado àquilo que a gente vê, certo? Então, filmes de moda, livros de moda, né, revistas de moda, tudo que é tátil, olha só, tudo que é tátil, a gente consegue fazer uma bela pesquisa por ali, certo? Então, a gente lê, tem gente que não lê, mas tem que ler para ser bom profissional de moda, tem que ler livro, tem que ver revista, né? Tudo que a gente consegue tocar com as nossas mãos é fundamental, até porque moda é super sensorial. Então a gente vê, a gente toca, né? A gente consome aquilo, né? A gente come com os olhos. Então é uma boa maneira da gente começar a construir, certo? E uma outra maneira da gente também construir o repertório é a gente andar aí pelas ruas, olhando vitrines, vendo as ruas, né? O que as pessoas estão usando ali. Começamos por aí, certo? Então, o primeiro passo é olhar no entorno, né? Revistas, livros, rua, vitrine, pessoas, certo? Começamos então por aí. Depois de tudo isso, gente, a gente vai então ficar um pouquinho mais profunda, né? Profunda. A gente vai então para a história da moda. Porque, nossa, cara, mas eu tenho que saber sobre história. Tem que saber, gente. Não tem outro meio. A gente precisa saber de história. Se você não gostava na escola de história, sorry, honey, aqui na área de moda você precisa pelo menos de alguma coisinha, lembrar um pouquinho, ó, vamos lá. Tem alguns livros muito legais. Tem a História da Moda, uma história concisa, que é do James Laver, né? Que ele vai fazer um repasse aí de todas as décadas. Tem um livro do João Braga, a História da Moda, que é muito bacana, que é brasileiro, inclusive, tá, gente? É um dos grandes nomes aí da nossa, dos super professores de moda aí da nossa atualidade. Né? Ele é um grande incentivador aí. Ah, é uma delícia as coisas que você lê dele. E nós precisamos, além desses livros clássicos, né, reunir também, a gente vai ver o básico de cada década. Então, de repente, eu não tenho acesso aos livros, mas eu tenho acesso ali, vou fazer minha pesquisa de história da moda. O que que eu preciso saber sobre história da moda?
não é nada absurdo que você não vá gostar. Se você gosta de moda, você tem que saber de história da moda, certo? O que eu preciso saber? As décadas principais, as mudanças. Por que eu preciso saber de história? Porque eu preciso saber de comportamentos que vão refletir esses períodos, né? O passado e o presente, né? O passado, especialmente, que é essa história, ele vai nos dar esse embasamento teórico que eu preciso para depois colocar em prática. Mas no que isso vai me ajudar? Vamos lá. Vamos começar então com as primeiras décadas, certo? Então, o que eu preciso saber? Já que vocês querem o meu auxílio, aí eu posso ajudá-los. A gente pode começar do final da Belle Époque, lá 1890 a 1910 aproximadamente. Então, a gente vai falar de um período de transição de figurinos no mundo, certo? Depois a gente vai para 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, lá, por décadas, tá? Então, estude tudo a partir de Belle Époque por décadas. Claro, se você puder aprofundar anteriormente, melhor ainda para você fazer as suas grandes descobertas, né? Mas eu acho que se você conseguir já, a partir da Belle Époque, entender quais foram as transições de vestuário, especialmente para o guarda-roupas feminino, já ajuda bastante. Então, história, ok? Vamos revisitar o passado para a gente conseguir trabalhar no presente. Por que é tão importante eu saber desses comportamentos históricos, né? E de consumo e de vestimenta? Quando eu vou trabalhar com produção, styling, às vezes você vai ter que se deparar com alguns momentos onde a pessoa vai te pedir, eu quero uma referência aí de sapatos 1910. Meu Deus, eu nunca vi um sapato de 1910. O que essas mulheradas usavam? Você vai lá no livro de história, você vai lá dar um Google, né? Com referencial, sempre muito cuidado quando a gente faz pesquisa na internet também, porque nem sempre aquilo é de fato real. Então, por isso que eu sempre dou esse embasamento dos livros, tá? Existem milhões de livros que você pode recorrer aí para saber o que era usado nessa década. Então, se você é um produtor de moda e você vai fazer um editorial de moda, você vai junto com o styling, né? Junto com o stylist, você vai fazer um editorial de moda, você precisa saber exatamente sobre cada década que você vai trabalhar aí nas suas produções, tá? Outra coisa, você é jornalista de moda. Poxa vida, se você não sabe que na década de 1900, a gente usa o termo correto, é década de 1920, porque a gente já virou, tá? Então, quando a gente vira aí 2020, a gente precisa, as outras décadas, a gente não fala mais década de 10, 20, 30, a gente fala 1900 tá? No meu discurso recorrente, eu vou falando para não tomar muito tempo, mas a gente precisa falar isso certinho. Então, se você, de repente, é um jornalista de moda e você não sabe que 1920 foi a principal transição de silhueta feminina, né? A liberação aí de espartilhos no finalzinho da década de 10, né? Paul Poiret e Coco Chanel concorrendo, que são grandes estilistas dessas décadas, tá na hora de você começar a implementar repertório aí. Tá vendo como isso é importante? Então, assim, as pessoas acham que chegam numa produção de moda ou chega numa cadeira de estilista sem ter nenhum desses referenciais. Então, por exemplo, as costuras, né? Existem algumas irmãs, as irmãs Callot, eu nunca lembro qual a pronúncia correta das irmãs, elas eram irmãs francesas que trabalhavam com modelagens, né? Então, você precisa saber de maneira correta sobre esses períodos. Precisa saber quem foram os grandes estilistas, outra dica, né? Não só história para construir repertório. Os estilistas, as casas de criadores, as mais popularmente conhecidas como maisons, né? Então você precisa saber quem era Paul Poiret, Coco Chanel, Charles Worth foi o primeiro grande estilista, né? Então para a gente construir repertório a gente precisa saber também dos estilistas, tá? Então história, olha só, né? Então primeiro passo, a gente vai fazer dar um giro aí por livros, por revistas, pela rua, pelos desfiles, pelas vitrines. Depois a gente vai se aprofundar no conteúdo com a história e também a história de cada uma das marcas
que fazem todo sentido e que foram construindo, né, o que hoje nós vemos no mundo, e depois a gente vai precisar fazer um terceiro passo. Esse é fundamental, por quê? Porque ele é a reunião de tudo aquilo que a gente viu. Então, eu sempre dou a dica, e é uma dica meio que universal. Todas as vezes que você vê uma grande pesquisa de moda, precisa ter uma reunião, uma organização de tudo aquilo que eu construí, certo? Então, depois de entender um pouco sobre história e tal, façam mood boards. O que são os mood boards? Eu já expliquei em algumas aulas anteriores, nada mais, nada menos do que um painel de inspiração. Então, se você está falando lá da década de 1970, por exemplo, você vai final de 60 para 70, você vai precisar reunir aí a história londrina, né? Tem uma loja muito famosa em Londres que tem muita coisa para a gente aprender na década de 1960, na transição de 60 para 70, que era a Biba. E aí a gente vai falar de toda essa liberação feminina novamente, o Flower Power chegando, né, trazido por Woodstock. Uma outra coisa, vocês acham que a gente não precisa saber de movimentos musicais? Precisa! Olha só, estou dando mais uma referência. Então, se a gente for construir um belo de um mood board, a gente precisa pôr tudo isso organizado. Painelzão de inspiração, como é que eu faço isso? Posso desenhar? Posso recortar? Posso pegar elementos imprimir, pegar elementos, recortar e deixar tudo ali bonitinho no meu painel? Sim, quando eu sou produtor de moda, isso é fundamental, você não é perda de tempo. É fundamental para você saber como modelo, como você quer posicioná-la em cena. O produtor de moda faz isso, né? Ele pega as peças, ele vai atrás dessas peças e faz um grande estudo, né? Um grande caminho do que ele quer de referencial e normalmente ele vai se basear em alguma década específica ou algum momento vivido específico. Então, é muito importante que a gente faça esse mood board para reunir cada uma dessas informações. Então, se eu falei de década de 70, Flower Power, no Brasil eu tenho movimentos de contracultura, né? Nascendo, surgindo, tem o tropicalismo, então eu vou colocar os cantores, as cores, o setentismo muito forte, né? Quais eram os shapes, né? Os formatos das peças, das roupas naquela época. E vou trazer isso para o futuro. Parece muito simples, muito fácil, mas eu preciso construir tudo isso, né? Então eu preciso ter referências de passado para organizar isso aqui. Se eu sou um estilista, como é que eu vou trabalhar com o meu mood board? O meu mood board vai ser um pouco mais comercial, né? Então eu não estou trabalhando com a parte mais artística, eu já estou falando mais daquilo que eu preciso colocar em curso para minha coleção vender. Mas todo mundo precisa organizar isso num grande painel de inspiração. E é para isso que serve, então, a construção dos repertórios. Cada uma das profissões ou cargos de moda vai aplicar a sua maneira, mas é fundamental que tenham esses três passos, então. A minha pesquisa geral, aonde eu vou até as revistas, livros, rua, vitrines, pessoas, né? Tudo que envolve o grande coletivo, que é muito legal e a gente precisa ter esse coletivo, é o que todo mundo está vendo, e depois eu vou me aprofundando, né? O segundo passo, me aprofundar então na história da moda, que vai aí. Posso me aprofundar em história da arte também, faz todo sentido. Arte, música também tá nesse contexto. E depois eu faço uma grande reunião de conteúdo, de tudo isso que eu vi, de tudo isso que eu aprendi em painéis de inspiração. Tem gente, eu sou uma dessas pessoas, que eu tinha um moodboard quando eu comecei a faculdade, eu tinha um moodboard para cada uma dessas décadas, né? Então eu reunia ali inspirações, por exemplo, década de 1920, eu colocava ali cintura tubular, né? Eu tinha lá o Paul Poiret, eu tinha lá a Coco Chanel, eu tinha lá qual era a cintura do momento, né? Qual era a silhueta, os cabelos à la Garçonne, que é o cabelo do menino, né? Que veio muito forte aí com a Coco Chanel. E eu tenho também várias outras referências, como Charleston, né, que era a música da época. Eu tinha também o carro, né, as mulheres dirigindo, as melindrosas, então, que voltaram, né, agora, né, alguns desfiles já trouxeram
rebeldia da mulher, a gente estava muito quiet luxury, agora vem um monte de mulher, né? A gente está super querendo se rebelar contra essa estética muito limpinha, muito fofinha, assim, né? Muito quadradinha, queremos nos libertar novamente, então, que era um momento muito emblemático para a mulher, né? Transição total, liberação da mulher, a mulher vai em busca do seu direito, então a gente precisa ficar muito atento também a isso, certo? Então, para hoje, os dois profissionais que eu indiquei aqui, estilistas e produtores e stylists, né? A gente vai trabalhar com mood boards. Tem outros também que podem utilizar, mas eu acho fundamental vocês fazerem esse caminho dos 3 passos para entender como eu construo um olhar, certo? Quiserem mais referências, estou por aqui. Foi um prazer.